qual a importância do Dia da Consciência Negra, na sua opinião? Nem pela assim, eu não sei pela porquê, né? E também, eu não sei. Eu não sei de jeito nenhum. Eu acredito que seja para conscientizar as pessoas da importância de manter direitos iguais para todo mundo e para acabar de vez com o racismo. Eu acho que seja isso. O Dia da Consciência Negra serve para conscientizar de que todos somos iguais. Sim. Ligado? É muito importante para a pessoa se ficar atento, né? Que pessoas negras têm que ter respeito também, igual os brancos, né? Eu acho assim, no meu ponto de vista, né? Não, na minha opinião é importante para a igualdade de raça, né? Tudo pelo que os negros passaram, né? Na história, escravidão. E até hoje ainda a gente vê que tem um certo preconceito, né? Então, acho que é importante pra gente, valorizar a conquista que eles tiveram, pra mim. Sinceramente, eu não sei. Dia da Consciência Negra é quando a gente mostra o que realmente a África é, os negros são. Porque aqui vocês têm outra noção, outro conceito sobre negros. A maioria de vocês não sabe que a África não é um país, que é continente. Então a gente usa esse dia para explicar, para mostrar nossa cultura, nossos costumes, a comida, como é, o que é a África e os negros também. Eu não tenho a mínima ideia. Mas assim, pra mim eu acho que é um dia pra todas essas pessoas que sofrem de preconceito e tal se sentirem mais valorizadas, pra existir um dia exatamente pra elas, pelo respeito também. Very important. I know I'm not from Brazil. I'm from Guyana, but I think it's important anywhere where they have people of Afro descent, because of course, you know, African people came as slaves very early in the colonial period, and they've contributed a lot to the development of these countries like Brazil, Guyana, Suriname, Venezuela, Colombia, Peru. So I think it's important to recognize the contribution, even though it was negative at the beginning. A importância para mim é que as pessoas vão ter que parar para refletir sobre isso. É o dia de morte, comemorar a morte de Zumbi dos Palmares, que é uma figura emblemática, um herói, né, um herói nacional que representa essa parte da sociedade. Então, independente de uma lei, onde você tem que ensinar, por exemplo, a Lei 10.639 de 2003, que tem mais de 10 anos já, que obriga o ensino de cultura africana e afro-brasileira nas escolas, que a gente não vê acontecendo. Quando tem essa data também no calendário, atinge quem não está na escola, por exemplo, né? Então todos, dependendo da cidade, do estado, vão até se beneficiar por conta da data ser um feriado. Então, a pessoa gozando desse feriado, ou sabendo da data, vai ter que parar e refletir sobre o porquê da data, a importância da data, de pensar esse combate ao racismo. O movimento negro no Brasil foi muito influenciado pela movimentação norte-americana também. Ali o Black Power, né, era o principal emblema deles ali, um nome melhor, uma frase que trazia essa busca de valorização das características físicas, né, e na interação social ali dos negros norte-americanos. Então, aqui no Brasil, um grupo também se juntou para pensar o espaço do negro, primeiro ali, já eu dei o exemplo da Abdias Nascimento, na arte e, consequentemente, nos outros locais da sociedade. O Abdias, ele foi responsável pela criação do Teatro Negro Unificado, se não me engano é essa a nomenclatura, que ele só recebia atores e atrizes negros para dar formação para eles e construir uma dramaturgia específica para aquilo ali. Depois disso nós tivemos ainda, assim, paralelamente, nós tivemos também um movimento no cinema, né? Acho que o nome dele é Abdu, depois eu posso lembrar direitinho o nome dele, também fez esse mesmo movimento, né? O que era pensado no cinema, e essa pessoa também, ele foi um dos primeiros modelos negros, homens, a encabeçar uma campanha de acho que era uma calça jeans, que era
amplamente divulgada aí. Então ele vem abrindo esse caminho e, consequentemente, ele quis trabalhar isso de outras maneiras também. Aí no campo da história, das ciências sociais e da política, nós tivemos outras pessoas que também se uniram para discutir isso tudo. E dentre esses nomes, a mulher também começou a pensar qual que era o papel dela nisso tudo, o que se tem para discutir sobre a mulher negra. É importante porque é um momento de reflexão, né, para que se consiga, de fato, discutir o problema do racismo no Brasil. É um momento da gente pensar na forma e na história como os negros foram e ainda continuam sendo tratados de forma extremamente discriminatória. Por isso é importante o Dia da Consciência Negra como um momento relevante para os povos afro-brasileiros. Você acha que existe o Dia da Consciência Negra? Porque existem as pessoas negras, né? Eu acho que sim, né? Não sei. Olha, eu acredito que tenha sido em decorrência da luta dos escravos, tá? Contra a dominação dos europeus na colonização do Brasil. É por causa de Zumbi dos Palmares. Eu sei que ele fez alguma coisa aí bastante importante da história. E eu sei que é por causa dele, agora eu só esqueci o porquê, a coisa que ele fez. Pra ser sincero, eu não sei não. Por conta do assassinato do Zumbi, um dos mais importantes líderes da resistência escrava durante o Brasil Colônia, quando completou 300 anos do assassinato de Zumbi, alguns movimentos negros fizeram uma marcha para Zumbi até Brasília, e essa data ficou escolhida como o dia de resistência em oposição ao 13 de maio, que foi o dia da chamada assinatura da Lei Áurea. Então, o 20 de novembro ele é um momento de refletir que quando ocorreu a Lei Áurea, porque dava mais ênfase à Princesa Isabel como uma boazinha que libertou os escravos, e o 20 de novembro vem como dia da resistência, né, de luta contra a escravidão no Brasil. Tem uma questão histórica, né? Então foram 300 anos de escravidão, mais de 300 anos de escravidão, onde o negro era tratado como mercadoria, ou seja, era coisificado, não era gente, e isso deixou sequela. Então, quando houve a assinatura da Lei Áurea, em 1888, mais de 70% dos negros já tinham sido libertos por processos, né, de abolição, de luta, de resistência e fugas na formação dos quilombos. Então, quando você assinou a Lei Áurea, o Estado não criou nenhuma política pública para a adesão desses negros na sociedade brasileira. Então, eles ficaram, na verdade, abandonados pelo Estado brasileiro. Então, isso gerou o problema das desigualdades étnico-raciais, ou seja, os negros saem da senzala e vão para as favelas. Então, hoje, todos os números em relação ao trabalho, educação, moradia, todos eles mostram uma desigualdade entre negros e não negros. Então, o problema do Brasil ele é étnico-racial, é uma desigualdade étnico-racial, além de ser uma desigualdade social, mas também é étnico-racial. Então, o preconceito é fruto dessa incompreensão das pessoas, primeiro, de não entender a nossa própria formação histórica. Nós não somos apenas uma formação europeia, nós somos uma formação a partir de 3 matrizes importantes, a negra, a indígena e a europeia. Então, essa é a formação da sociedade brasileira. Então, quando a gente compreender isso e entender a nossa pluralidade, a nossa multicolor, uma sociedade multicolor, a gente de fato vai conseguir, de forma talvez a médio prazo, combater o preconceito e o racismo. Como eu falei antes, a gente só vai combater o racismo quando a gente compreender que nós somos racistas. Quando a gente admitir isso, a gente de fato consegue combater o racismo nesse país.